Você sabe o significado do nome Itajaí? Um professor aqui da cidade escreveu um livro que aborda este tema. A repórter Bruna Frenner conversou com o autor Magru Floriano e traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa. Eu converso agora com o escritor Magru Floriano. Magru, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Bem, na verdade, eu estava iniciando um livro chamado A História Geral de Itajaí. O último livro sobre a História Geral de Itajaí foi escrito em 1982 pelo professor Edson Dávila, A Pequena História de Itajaí. E então eu tinha me proposto a escrever uma grande história de Itajaí. Mas, de início, eu me deparei com duas perguntas não muito bem resolvidas, bem respondidas, que é o que significa o nome Itajaí, qual a origem desse nome, e a segunda pergunta é quem fundou Itajaí. Então, diante dessas duas perguntas mal respondidas ou não respondidas satisfatoriamente, eu abandonei o livro A História Geral de Itajaí e resolvi fazer uma trilogia, no lugar de um livro, fazer 3 livros. O primeiro respondendo essa pergunta a origem e o significado do nome Itajaí, que demandou nesse livro A Lenda do Monte Taió, que eu estou lançando agora. O segundo livro, que vai ser sobre a fundação de Itajaí, onde eu trabalho as biografias do João Dias de Arzão, do Vasconcelos Drummond e do Agostinho Alves de Ramos, e toda a conjuntura política da fundação de Itajaí. E aí o terceiro livro, sim, uma história geral de Itajaí. Então, o leitor, né, que ter acesso a esse livro vai conseguir obter essas duas respostas. A ideia é essa, assim, sobre a questão do nome Itajaí, a Lenda do Monte Taió, ele recupera 36 maneiras de grafar, de escrever a palavra Itajaí. São 36 maneiras diferentes que eu encontrei em documentos da Igreja Católica, dos arquivos públicos do Estado de Santa Catarina e do próprio município de Itajaí, e de mapas antigos, seculares. E, então, são 36 maneiras de escrever a palavra Itajaí. Então, quando diz, vamos traduzir a palavra Itajaí, a primeira pergunta que se tem de fazer é como é que se escrevia a palavra originalmente. Então, isso daí demandou um certo exercício intelectual muito grande e tal. E eu acabei, então, no final de tudo, também recuperando 35 traduções para a palavra. Rio que corta sobre as pedras, Rio do Taiá, Rio das Formigas, Sereia de Pedra, e Oque, Água Boa. Então, tem 35 maneiras de interpretar o termo e as suas variantes, que é Itajaí. E acabei optando pelas evidências históricas que eu levantei e tal, optando por uma interpretação como sendo pedra brilhante. No lugar de ser Rio dos Taiás e Rio que corta sobre as pedras, que são as duas vertentes mais usadas, eu opto pelo pedra brilhante e coloco o nascimento desse termo Itajaí ali na localidade de Brilhante, na estrada quem vai para Brusque. Magru, que público o senhor pretende atingir com esse livro? Bem, em primeiro lugar, os professores de História de Itajaí. Eles têm pouco material para trabalhar a História de Itajaí, e esses 3 livros que eu pretendo editar, eles estão principalmente voltados para esse público, o professor que ensina a história da nossa comunidade para nossas crianças. O segundo público é o pessoal que gosta de história, né? E notadamente História de Itajaí. Não é um livro assim com um linguajar tão popular, assim, mas é um livro interessante, tem uma história interessante. Eu resgato toda a vida dos índios aqui na região, a questão dos sambaquis, localizo esses sambaquis, né, e tudo mais, tal. Visito uma aldeia de índios carijós, mais próximo de Itajaí, que é a Mibiguaçu, quem vai para Florianópolis. Então, eu faço vários exercícios assim, em busca de uma melhor resposta para o problema que eu levantei. Obrigada, professor. Então, fica o convite à população para conferir o lançamento do livro de Magru Floriano na noite desta terça-feira, na reinauguração da Casa de Cultura de Brandão. Bruna Frenner para o MCA Notícias.
Obrigada, Bruna. E lembrando, então, que o coquetel de lançamento do livro vai ser hoje, a partir das 7 horas da noite, na Casa da Cultura Didi Brandão. E por falar em Casa da Cultura, depois de 5 anos fechado para a reforma, o prédio reabre as portas esta noite para o cenário artístico-cultural de Itajaí. A cerimônia está prevista para começar a partir das 8 horas da noite. Na programação, show musical, lançamento de livro e abertura de 2 exposições, além de uma performance teatral. A Casa da Cultura Didi Brandão volta a abrir as portas para a comunidade, justamente na data em que o prédio completa 99 anos de existência. E o mais curioso é que nestes quase 100 anos de história, essa foi a primeira vez que a casa passou por uma restauração completa. Foram investidos aproximadamente R$1.700.000 na obra. Ficou curioso para ver de perto a reforma da Casa da Cultura Didi Brandão? Então participe da cerimônia de reabertura do prédio. Todos estão convidados. Lembrando que o evento está previsto para começar a partir das 8 horas da noite. Mais informações pelo telefone 3349-1214. Agora chegou a hora da gente ficar por dentro das últimas notícias esportivas de Itajaí região. Quem traz tudo pra gente é o nosso repórter esportivo, Carlos Maganin. Boa tarde, Carlos. Quais os destaques você tem para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão em casa. E o destaque, como eu falei ontem, não é apenas o futebol, mas todos os esportes de Itajaí e nossa região. Começamos com o taekwondo, que aconteceu no domingo, na cidade de Maringá, a 22ª Copa Brasil de Taekwondo. A atleta de Itajaí, Cláudia Silva, trouxe a vitória para a cidade. Faixa preta, peso pesado, disputada por outros 12 atletas. Além de garantir o título de número 1 do ranking nacional da Copa do Brasil, Cláudia já está classificada para a disputa da seletiva fechada do Comitê Olímpico Brasileiro, que acontece em janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e define os atletas que irão formar a seleção brasileira. Já o JASC para JASC, em 2012, foi sucesso. Os atletas da Fundação Municipal de Esportes e Lazer brilharam nas competições estaduais e nacionais e até internacionais. E conquistaram títulos inéditos. O vice-campeão do JASC e também do Para-JASC. Ontem, a festa da premiação, a entrega aos atletas e dirigentes que defenderam o município de Itajaí. Receberam troféus e medalhas. Uma cerimônia que contou com a presença de diversos atletas. As delegações de Itajaí conquistaram 20 troféus no JASC e 14 no Para-JASC. Parabéns, então, aos atletas de Itajaí. Já no futebol, o Camboriú Futebol Clube apresentou os primeiros reforços do início da pré-temporada. O Camboriú apresentou 8 atletas que vão disputar o Campeonato Catarinense da divisão principal. Esses atletas se apresentaram e já iniciaram a preparação física no estádio Robertão. Os reforços apresentados são os seguintes: Renan, goleiro de 20 anos. Luiz Renan, lateral direito. Gessé, volante. Alex Albert, também volante. William Feijó, volante. Diego Jardel, meia. O Leonardo, que é atacante de 28 anos. O Brian, que também é atacante, mas de 20 anos. Novidade também na comissão técnica. O preparador físico José Lumertz chegou ao clube e já comandou os trabalhos físicos com os atletas no estádio Robertão. Ele tem 46 anos e neste ano ele foi campeão estadual pelo Brasiliense do Distrito Federal. O técnico Suca se mantém aí no comando do time. O Camboriú estreia no Campeonato Catarinense dia 20 de janeiro contra o Criciúma, lá em Criciúma, no Heriberto Ilse. E o Camboriú já se preparando, Luciana. Enquanto isso, o Marcílio Dias, a gente espera notícias. Pois é, e o Camboriú é o único representante, a princípio, da primeira divisão do Catarinense aqui na nossa região, né, Carlos? Isso mesmo. O Marcílio, infelizmente, vai disputar a segunda. Tá jóia. Amanhã a gente traz mais informações aí do esporte. Até lá. Boa tarde. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com uma reportagem imperdível sobre a abertura da temporada de Natal de Itajaí. O evento começou com várias atrações na rua Hercílio Luz e terminou no Centro Eventos da cidade. O ponto alto, claro, foi a chegada do Papai Noel. O MCA Notícias volta já.